Podem pontuar. Muito bem. Então, qual a resposta correta? Empregada doméstica. Vamos a mais uma questão. Segunda questão. A relação jurídica de consumo em sentido estrito se estabelece entre um consumidor e um fornecedor tendo por objeto prestação de um serviço com vínculo empregatício. 2. Dois consumidores tendo por objeto a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. 3. Dois fornecedores tendo por objeto a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. E 4. Um consumidor e um fornecedor tendo por objeto a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Qual a alternativa que vocês considerem corretas? Vamos lá. Ok, vamos à resposta. Relação jurídica de consumo tem consumidor de um lado, fornecedor de um outro, aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Próxima questão. Conforme entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, sobre os contratos bancários, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. Não incide o Código de Defesa do Consumidor, salvo se revestirem de natureza de leasing. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso, é subsidiária. E 4. Incide o Código de Defesa do Consumidor no tocante à limitação das taxas de juros praticadas por instituições públicas ou privadas que integrem o sistema financeiro nacional. Qual a resposta de cada um? Vamos lá. Muito bem, vamos à resposta. Conforme entendimento do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, aos contratos bancários, conforme visto na parte dispositiva, tem até súmula do STJ, que é a súmula de número 297. O Supremo também entende por essa aplicação e assim o fez na ADI 2591. Então, é possível sim a aplicação do CDC, só aquela ressalva em relação aos juros remuneratórios, que não estão limitados aos 12% ao ano. Ou seja, cobrar acima de 12% ao ano, por si só, não gera a abusividade do contrato. Vamos a mais uma questão, por gentileza. Assinale a opção correta nos termos do CDC. 1. O conceito de consumidor restringe-se às pessoas físicas que adquirem produtos como destinatárias. 2. O conceito de fornecedor envolve o fabricante, o construtor, o produtor, o importador e o comerciante, os quais responderão sempre solidariamente. 3. O produto é definido como conjunto de bens corpóreos, móveis ou imóveis, que sejam oferecidos pelos fornecedores. E 4. Serviço consiste na atividade oferecida no mercado de consumo, remunerada, salvas de caráter trabalhista. O que vocês acham como opção correta? Ok, professor? Qual então a correta, meus caros? De número 4. O serviço consiste na atividade oferecida no mercado de consumo remunerada, salvas de caráter trabalhista. Só lembrando que a remuneração pode ser tanto a remuneração direta como a remuneração indireta. Então, mesmo que você não pague diretamente na boca do caixa por um determinado serviço, mas existe o quê? Uma contraprestação indireta, exemplo clássico, estacionamento gratuito dos shoppings, você pode sim aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Mais uma questão. Assinale as proposições abaixo e analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Segundo o STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de locação realizados entre pessoas físicas. 2. O CDC não é aplicável à relação jurídica entre a entidade privada e seus participantes.
3. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. E 4. O CDC não é aplicável às instituições financeiras, uma vez que suas atividades são reguladas pelo Banco Central do Brasil. O que vocês consideram como alternativa correta? Vamos à resposta. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. Lembram o que eu falei para vocês? Uma coisa é o juro, ou são os juros remuneratórios. Outra coisa são os juros moratórios. Em relação aos juros remuneratórios, eu posso aplicar o CDC? Claro que eu posso. Mas tem aquela questão simulada pelo STJ de que a cobrança acima de 12% ao ano, por si só, não gera abusividade. Mas em relação aos juros moratórios, de mora, em razão do atraso, eu aplico sim aquele percentual previsto no Código de Defesa do Consumidor, 1% ao mês, 12% ao ano. Próxima questão. Onde não se encontram atividades praticadas por fornecedor segundo o CDC. Produção, criação e transformação é ou não atividade do CDC. Importação e exportação. Prestação de serviços bancários, securitários e de crédito. E quarta opção, montagem, relações trabalhistas e construção. Qual a alternativa que tem alguma atividade não amparada pelo Código de Defesa do Consumidor? Por favor, o que vocês acham? Vamos à resposta. Número 4, montagem, relações trabalhistas e construção. Realmente as relações trabalhistas não são serviços tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim por legislação própria, a legislação trabalhista. Vamos a mais uma questão. Segundo o CDC, um consumidor que comprou produto em 10 prestações, primeira alternativa, dispõe de até 7 dias para desistir da compra realizada, desde que ela tenha sido efetuada no estabelecimento comercial do fornecedor. 2. Pode escolher se a garantia do fornecedor será ou legal ou contratual. 3. Pode liquidar antecipadamente o débito em questão, total ou parcialmente, exigindo redução proporcional dos juros cobrados. E quarta alternativa, deve ser imediatamente indenizado caso o produto apresente problemas. O que vocês consideram como alternativa correta? Vamos à resposta. Número 3, pode liquidar antecipadamente o débito em questão, total ou parcialmente, exigindo proporcionalmente a redução dos juros. Então, foi feita uma compra parcelada, financiada, você conseguiu um dinheiro para quitar esse valor. Você pode quitar integralmente o valor restante ou até parte desse valor restante. E quer quitando integralmente ou parte, você tem direito a uma redução proporcional dos juros. Tudo bem? Também é previsão do Código de Defesa do Consumidor. Próxima questão. Assinale a alternativa correta. 1. Equiparam-se aos consumidores terceiros estranhos à relação de consumo quando atingidos pela propagação do dano. 2. Serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo, independentemente de remuneração, salvo as decorrentes da relação trabalhista. 3. A inversão do ônus da prova não se aplica ao Ministério Público por lhe faltar o requisito da hipossuficiência. E 4. A personalidade jurídica deverá ser desconsiderada pelo juiz somente diante da violação do contrato social. Qual a alternativa correta, na opinião de cada um dos senhores e das senhoras aqui em nossos estúdios? Vamos à resposta correta.
equiparam-se aos consumidores terceiros estranhos à relação de consumo quando atingidos pela propagação do dano. Quem são esses terceiros? São as vítimas do evento danoso. Lembra o que eu falei para vocês? O consumidor não é só aquele que adquire um produto ou serviço, é também a vítima do evento danoso. Ele não adquiriu um produto ou serviço, mas foi atingido pela propagação de um dano. Logo, ele também será considerado consumidor por equiparação. Vamos a mais uma pergunta. Assinale a alternativa incorreta. O que está errado dentre as assertivas? 1. Um ente sem personalidade jurídica pode ser fornecedor de bens ou serviços de consumo. 2. O empresário é, em regra, fornecedor de bens e ou serviços de consumo. 3. A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que intervém na relação de consumo, é protegida pelo direito do consumidor. E 4. Não é considerado fornecedor o exportador de produtos. O que está errado dentre as alternativas, na opinião de vocês? Vamos à resposta. A única errada é a de número 4. Não é considerado fornecedor ou exportador de produtos. Está errado. Tanto o importador como o exportador, como o construtor, produtor, todos estão envolvidos numa cadeia produtiva, todos são considerados fornecedores nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E não só nos termos do artigo 3º, mas também o artigo 12, quando fala da responsabilidade pelo fato do produto, o 14, quando fala da responsabilidade pelo fato do serviço, e o 18 e 20, quando falam da responsabilidade pelos vícios, quer do produto, quer do serviço. Próxima questão. Pessoa jurídica de direito público que produz medicamentos. 1. Não poderá ser considerada fornecedora nem consumidora, porque é vedada a presença do Estado no mercado de consumo. 2. É fornecedora e sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Não responde por vício ou defeito do produto, porque o serviço de saúde é considerado público. E 4. Não pode ser considerada fornecedora, porque o adquirente dos medicamentos é mero usuário. Qual a alternativa correta, na opinião de vocês, colegas? Vamos à resposta. Pessoa jurídica de direito público é fornecedora e sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor. Então, é possível falar que o Estado seja o fornecedor de um medicamento. Ele pode produzir um medicamento e ele será considerado fornecedor na relação jurídica de consumo. Em relação a atividades prestadas, aquele cuidado, só quando remuneradas por tarifa, em que pese a divergência da doutrina, é o que prevalece na jurisprudência superior. Então vamos à vencedora do nosso programa, que foi a Selmara, ok? Selmara, então, parabéns. Leva aqui o nosso kit, uma salva de palmas, por favor, a Selmara. Parabéns, Selmara. Sucesso, que realmente esse pequeno e simbólico prêmio tem por objetivo estimular, né, os estudos. O objetivo do quiz não é a competição, mas realmente o estímulo do aprofundamento nos estudos. E a minha preocupação e curiosidade é com o pessoal lá de Juiz de Fora. Não vale falar que todos ganharam, hein? Não vale falar que todos acertaram. Como é que fomos aí, Leonardo, Érico? Como é que fomos? Professor, na verdade foi 100% de aproveitamento. Ah, meu amigo, tudo bem, vai, vou acreditar em razão da pertinência das perguntas que foram muito boas do pessoal de Juiz de Fora. Encerramos mais um programa Apostila. Da minha parte, foi um prazer conhecer os alunos aqui em nossos estúdios, também os alunos via web e o senhor e a senhora que está assistindo pela TV Justiça. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.